falar desse jogo da Copa do Brasil, Nossa, a gente vai unindo no Urubu, aqui. porque a informação tá pedindo passagem aqui, ó. Muda tudo no nosso roteiro quando a gente tem notícia, quando a gente tem informação ao vivo, Lívia. Vamos acionar os tão simpático e sorridente Felipe Facincani aqui na tela do Bom Dia Fox, ainda acompanhando as notícias do Flamengo do lado de fora, mas ele vem sempre com muitas informações pra gente. Seja bem-vindo, Facincani, ao Bom Dia Fox. Tudo bem, Lívia? Ótima manhã para você, para o Calheiros, Paulo Lima, para todo mundo ligado conosco aqui no Bom Dia Fox. O Flamengo, claro, ainda segue com as atividades fechadas, elas para a imprensa, treinando o técnico Zé Ricardo, o time que no próximo domingo joga em Volta Redonda, clássico contra o Botafogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 10º colocado com 5 pontos, venceu apenas um jogo na competição contra o Atlético Goianiense, tem 2 empates contra o Atlético Paranaense e também o Atlético Mineiro, e agora tenta, neste final de semana, num dos duelos mais importantes da história recente do Flamengo, manter a escrita aí desses últimos 5 jogos, já que o Flamengo não perde para o Botafogo desde março do ano passado. Pode ter reforços importantes nesta partida. Diego, o Everton e também o Conca, quem sabe aí pode pelo menos fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo, ser aí uma opção entre os reservas. O Diego e o Everton, pelo menos do que a gente tem de informação, não estão 100%, mas podem participar em alguns minutos da partida contra o Botafogo, então serão reforços importantes para o setor de ataque do Flamengo. A equipe que deve também nas próximas horas anunciar as renovações de contrato aí, pelo menos, ou a renovação de contrato do zagueiro Hever, uma renovação aí que vai ser em acordo com o próprio Internacional. O atleta está emprestado até o final do mês que vem e aí, no caso, o Flamengo faria uma composição com o Inter para ter mais ainda um reforço desse jogador para o final do ano que vem, ou seja, seria uma baita de uma contratação para um zagueiro que é o titular do Flamengo, intocável nas mãos do técnico Zé Ricardo. Sem contar também que o Flamengo está de olho aí no mercado e também para a posição de zaga. Pode chegar um parceiro para o Hever e, segundo o site Millet, lá de Istambul, na Turquia, o Flamengo aumentou a proposta pelo zagueiro Rodolfo do Beşiktaş. Portanto, aquela proposta que girava em torno de 1,5 milhão, de 1,2 milhão de euros, pode chegar a 1,5 milhão de euros e assim o Flamengo bater o martelo para ter o zagueiro que não joga desde fevereiro, perdeu espaço no clube turco, sofreu uma lesão no joelho e, portanto, seria aí um reforço importante para o Flamengo. Claro, para a recuperação do jogador e mais do que isso, pela experiência que tem, zagueiro Rodolfo que jogou no Grêmio, no São Paulo, enfim, um atleta muito experiente. Sobre o Everton Ribeiro, o jogador ainda está em fase final de desligamento do Al Ahly lá dos Emirados Árabes. O Flamengo também tenta negociar com os árabes a forma de pagamento dos 7 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. O fato é que o Everton Ribeiro não deve mesmo continuar no clube. O Flamengo nas próximas horas também deve formalizar esta contratação importante. E por fim, Giovânio, atacante, lembram deles? Que era do Santos, está no futebol chinês, lá no Tianjin Quanjian, o clube em que o Luxemburgo treinou no ano passado, foi companheiro do Luiz Fabiano, do Jadson, jogadores que já estão de volta ao Brasil. Existe um problema nessa negociação toda. O Santos, quando vendeu o Giovânio, colocou na cláusula o seguinte, que qualquer proposta que algum clube do mundo fizer pelo jogador, o Santos tem que dar o aval. Ou seja, se o jogador for para o Flamengo, será com o aval do Santos. Se o Flamengo fizer uma proposta para o clube chinês, precisa do aval do Santos. Então, se o Santos tiver um interesse no Giovânio, é claro que ele tem a prioridade nesta negociação e aí o Flamengo fica em segundo plano. Trata-se de um jogador importante, também um jovem que está no futebol da China e que já declarou a parentes que quer voltar ao Brasil o mais rápido possível para buscar, quem sabe também não só uma vaga num time importante daqui, mas sonhar com seleção no ano que vem, senhores. Valeu, Felipe Facincani, pelas informações. O Facincani volta ao longo da nossa programação com mais informações do Flamengo. Isso porque o torcedor, por enquanto, está só no aguardo, né? Aguardo do Diego, do Everton, do Rodolfo, do Ederson. Tem tanta gente para chegar e hoje o zagueiro Hever deve renovar o seu contrato com o Flamengo. O torcedor do Flamengo vai tuitando na nossa hashtag BomDiaFoxQuinta sobre essas esperas que vocês estão aguardando. Eu tenho certeza que com o coração apertadinho. Olha quem está esperando muito aí essas informações se confirmarem. Tá lá o professor Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Vamos avançando aqui no Bom Dia Fox.
Agora sim, foi por pouco, hein? Quase que eu chamei ali antes da hora a matéria do Palmeiras com o Internacional, o Internacional com o Palmeiras. Voltamos a falar de Copa do Brasil. O Inter venceu, mas o Palmeiras foi quem avançou com aquela história do gol qualificado, o gol marcado fora de casa. E aí foi um alívio para o atual campeão brasileiro. Jogão em Porto Alegre e você confere agora como foi. Na Série B, sem técnico, mas com torcida. E que torcida! Os colorados lotaram o Beira-Rio na fé de que poderiam reverter o placar de 1-0 do jogo de ida diante do Palmeiras no Allianz Parque. Mas falou em fé, amigo, logo tendo do outro lado esse cara aí,